Olá, amigos! Estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos a todos que se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber as notificações e ajudem a divulgar o nosso trabalho. Hoje falamos de uma perigosa tendência das forças progressistas, consideradas de esquerda, de acabar aderindo, mesmo por acidente, a uma frente ampla de centro-direita que quer obter o protagonismo depois que se concluiu o desgaste do bolsonarismo. Hoje de manhã, um programa de um conhecido veículo da mídia alternativa colocou no mesmo peso a música Tudo Outra Vez, do genial cantor e compositor de vanguarda Belchior, e a breguíssima Sua Majestade o Sabiá, composição de Roberta Miranda, gravada por Chitãozinho de Choró e Jair Rodrigues. Com Jair Rodrigues, respeitável nome da MPB, infelizmente sendo inserido nessa roubada toda. Pois aí os comentaristas de esquerda, infelizmente, falaram das duas músicas como se elas tivessem o mesmo valor, e não é verdade. A canção Sua Majestade o Sabiá é um pastiche de música caipira naquela fase em que a música rural brasileira foi corrompida por elementos do Tex-Mex e se vendeu para o comercialismo brega, principalmente com o apoio de programas de auditório conservadores de televisão. Só esse apoio a Chitãozinho de Choró faz com que as esquerdas, complacentes com paradigmas culturais de centro-direita, elas tivessem uma pauta cultural sem muita relevância, aliás, voltada ao poder midiático. As esquerdas têm esse defeito, elas abraçam como suas as referências culturais que são da centro-direita. Claro, a natureza não dá saltos, e as gerações recentes das esquerdas, elas foram educadas, direta ou indiretamente, pela mídia que prevaleceu durante a ditadura militar e pelos veículos derivados dessa mídia que eram transmitidos nos anos 80 e 90. Então, as esquerdas, infelizmente, adotam referências culturais de centro-direita, sejam elas religiosas, musicais, esportivas, etc., de funkeiros a médiuns espíritas reacionários. E isso é muito grave. As esquerdas acham que, acolhendo esses referenciais, estão rompendo o preconceito, a polarização, o ódio, e acreditam ingenuamente que os referenciais culturais de centro-direita estão acima de qualquer ideologia. As esquerdas brasileiras, infelizmente, elas ainda estão muito presas a uma agenda político-econômica e, por isso, não conseguem enxergar as manobras do poder midiático por trás da cultura. Quando muitos só falam de alguns reality shows, de humorísticos, e isso quando a coisa é explícita demais, como, por exemplo, comentários racistas em programas humorísticos, homofobia em reality shows, ou coisa assim. Ou quando um Faustão faz um comentário político pedante. São coisas assim, muito poucas, porque as esquerdas cometem um grande erro
de usar o pensamento desejoso, achando que funkeiros, que médiuns espíritas, que duplas briganejas, ou coisa parecida, ou que craques de futebol conservadores, eles estariam dispostos a mudar, a aderir ao esquerdismo, coisa parecida, mas não é assim. São representantes de uma sociedade conservadora, cujos interesses são contrários às forças progressistas e que estão associados a todo esse processo, que envolve modelos de caridade que as elites mais ricas defendem porque não incomodam seus privilégios, ou entretenimentos e outras formas de expressão que não incomodam a sociedade conservadora como um todo. As esquerdas, infelizmente, elas se iludem, se deixam enganar, se deixam seduzir com tudo isso, por causa da imagem do povo pobre sorrindo. Quer dizer, qualquer oportunista que aparece com o povo pobre sorrindo, com uma criança pobre ali, alegre, sorridente, risonha, aí pensam que esse oportunista é um aliado de esquerda. E não raro, mesmo os jornalistas de esquerda qualificados, com alguma qualificação, eles cometem gafes terríveis. Certa vez, um excelente comentarista, ele cometeu um deslize ao chamar um médium espírita de Minas Gerais, muito conhecido, de marxista. Só que esse médium, ele defendeu a ditadura num programa de TV de altíssima audiência e defendeu com gosto. A nível, por exemplo, de um bolsonarista elogiando o coronel Brilhante Ustra. As esquerdas cometem esse papelão e o funk foi um exemplo disso. Porque o funk, ele glamoriza a ignorância, a miséria, espetaculariza a pobreza, vende valores machistas como se fosse um pretenso feminismo, por meio da objetificação do corpo feminino. Então, as esquerdas não veem essas sutilezas, acham que o reacionarismo no entretenimento tem que ser apenas explícito. Só que as sutilezas são armadilhas terríveis, e essas armadilhas fizeram com que as esquerdas perdessem protagonismo em 2016. Foram as esquerdas apoiando o funk, o tecnobrega, o Valdir Soriano, que era também outro reacionário, foram acolher jornalistas vindos da mídia venal, que defendiam a bregalização do país, aquele mito da pobreza linda, da prostituição maravilhosa, do subemprego atraente. E aí, o que houve? As esquerdas, ao acolher tudo isso, ao tomar para si a bandeira da bregalização, perdeu o protagonismo. Fez crescer o contraponto de um pensamento de direita que se aproveitou disso, desse coração mole das esquerdas, para ridicularizar as forças progressistas. E o que vemos? O povo pobre foi tirado do protagonismo por causa da bregalização, porque ele foi dançar o funk, foi dançar o tecnobrega, em vez de ir para a rua defender os seus direitos trabalhistas e o patrimônio econômico brasileiro. Então, as esquerdas perderam o protagonismo, porque o povo pobre foi tirado das manifestações sociais para brincar o brega, o entretenimento popular demais, popularesco. E, com isso, veio o contraponto de intelectuais de direita que cresceram, que se acenderam, e aí eram também os chamados coxinhas,
E cresceu, o bolo cresceu de tal forma que vieram os manifestos do Fora Dilma e, por consequência, todo o processo que vemos, que deu no impeachment, incluindo a Operação Lava Jato, a heroificação de pessoas que hoje são comprovadamente corruptas, como o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. As esquerdas morderam a isca e perderam. A mídia impressa alternativa de esquerda, que publicou matérias exaltando a brigalização, botando até tecnobrega na capa, falando de funk e coisa assim, quase faliu, quase foi jogada na falência. Perdemos a revista Caros Amigos por causa do MC Leonardo, por causa do Pedro Alexandre Sanches. E esses dois, com suas pregações de brigalização, que causaram horror, com muita razão, pelo leitor progressista, porque esse leitor progressista sabe que não dá para defender a idiotização cultural sob o pretexto do combate ao preconceito. Então, perdeu-se a Caros Amigos, a revista Fórum deixou de ter versão impressa, a Carta Capital quase que patinou, né, teve que resistir por outros meios, e também perdemos a Lei Rouanet e perdemos o Ministério da Cultura. Tudo porque os ideólogos da brigalização vieram com essa falácia do combate ao preconceito, que não faz o menor sentido, porque as formas de expressão que eles defendiam já tratavam o povo pobre de maneira preconceituosa. E agora vemos as esquerdas querendo voltar a morder essa mesma isca. E aí estão adotando os tucanos Chitãozinho Choró, latifundiários, eles, ali, da mesma Paraná que gerou o Ratinho, da Paraná conservadora, da Paraná de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, e aí adotaram o Chitãozinho Choró como se fosse os sertanejos de estimação das esquerdas médias, porque para compensar o fato de que Zezé de Camargo e Luciano, que eram outros queridinhos dessas esquerdas vendidas, eles se converteram ao bolsonarismo. Então, para compensar isso, chamou-se a dupla Chitãozinho Choró, que apoiou Aécio Neves, que é historicamente apoiadora do PSDB. Então, mordendo essa isca e também, talvez, querendo publicar um texto do tal médium de peruca de Minas Gerais, né, sobre paz, aquela coisa de é calado que Deus ouve melhor as pessoas que sofrem. Porra, médium reacionário acolhido pelas esquerdas, isso também até dá azar. E aí, esse é um grande perigo. E agora que vem uma centro-direita com uma agenda aparentemente positiva, o maior risco é que essas esquerdas passem a falar a mesma língua do Luciano Huck, do Renova BR. É um grande perigo esse discurso. É claro que devemos ser positivos e esperançosos, mas eu, pessoalmente, não confio nesse discurso de suposta fraternidade, de suposta conciliação, de suposta união, esse discurso antipolarização, que mais parece uma armadilha na qual os oportunistas de centro-direita usam para se infiltrar nas esquerdas e enfraquecê-las. E tem muito cara de centro-direita que está querendo se passar por aliado de esquerda assim. E aí bota nas esquerdas aquela coisa de que o brega é lindo, a pobreza é linda, a prostituição é maravilhosa, legal, se a prostituta levar pau do freguês machista, aí tem aquela lágrima de crocodilo, aquele protesto de fachada, mas
continua o mito da pobreza linda, e se o pobre sofre, o problema é do sistema. Mas é tudo um discurso muito hipócrita que deixa o povo pobre ser vítima de suas mazelas, para depois fazer aquele protesto de fachada, aquelas lágrimas de crocodilo. Quantas meninas Ágata faleceram ao longo dessas 4 décadas em que as favelas, as periferias sofrem a rotina da carnificina que toma conta dos noticiários policiais. E aí o intelectual bacana de pseudo-esquerda fica choramingando de mentirinha, de forma fingida, prestando falsa solidariedade às esquerdas, para que essa agenda que eles fazem do mito da pobreza linda se prevalecesse. E aí vemos o que vemos, né? Aí as esquerdas agora colhem Chitãozinho e Choró, que são aliados dos latifundiários, do coronelismo paranaense e paulista, e que nunca estariam solidários com a reforma agrária. E aí as esquerdas, com esses pretensos aliados, vão se enfraquecendo. E aí o que se terá? Se terá um movimento Lula livre, agora que já se fala da possibilidade de soltura de Lula, só que com Luciano Huck 2022. Embora também se fale dos problemas de Luciano Huck, que é astro da Rede Globo, de se candidatar a presidente e perder o seu contrato televisivo, mas a perspectiva é essa, ou é Luciano Huck, ou é alguém indicado por ele. Mas, de qualquer forma, simbolicamente, as esquerdas que apoiam funkeiros, médiums, craques de futebol, duplas breganejas, ídolos bregas antigos, etc., elas estarão, mesmo sem querer, se aliando a essa centro-direita do Renova BR. Imagine um jornalista de esquerda exaltar as mesmas referências culturais que aparecem no Caldeirão do Huck. Então vai ficar um discurso estranho, Lula livre e Luciano Huck 2022. Ainda que tudo isso seja simbólico, com Lula no semiaberto, ou com Luciano Huck não sendo candidato, mas indicando alguém de sua confiança, essa frente ampla de centro-direita, ela vai buscar o protagonismo, e as esquerdas terão que se contentar em serem coadjuvantes débeis e um tanto patéticas, sendo feitas de palhaços pela direita que impõe os seus referenciais, os valores culturais que foram difundidos pela mídia venal, que as próprias esquerdas se empenham em combater. Aliás, de que adianta combater a mídia venal se acolhe todo o espólio cultural dessa mídia? Aí a mídia venal até aceita ser extinta, porque a herança cultural dela acaba sendo acolhida pelas esquerdas deslumbраdas. E aí, com uma majestade sendo sabiá breganejo, tendo as esquerdas como súditos, o Brasil só vai se transformar num grande caldeirão de lata velha.